Fala, meu povo! Davi Viganon, Diário de Anarres, começando mais um Conto a Conto, quadro do nosso canal, que vai dar rosto e voz aos autores que estão participando da antologia Outros Brasis da Ficção a Vapor, antologia que está, no momento, em campanha de financiamento coletivo. Então, acessem lá catarse.me.obfav ou digita lá na caixinha de busca Outros Brasis, que vai aparecer a nossa campanha lá. Você dá uma conferidinha nos apoios que tem lá, nas opções de apoio. Tem a opção bem baratinha para apoiar a antologia que está saindo agora. Tem a opção de combo também com a antologia anterior, porque essa é uma sequência, né? Outros Brasis da ficção científica e outras combinações muito, muito bacanas que valem muito a pena aqui, ó. E hoje vamos conversar com o autor de Destino, Estação Imperial, que é o nosso caro Renato Pugliafico. Aprendi a falar certo agora o nome, que eu falei errado no vídeo promocional, mas é Renato Pugliafico, selecionado para participar da antologia. E então, Renato, queria que tu primeiro te apresentasse e depois falasse para nós qual o teu envolvimento com a literatura, né? Tanto como leitor quanto como escritor. Boa noite, Renato. Bom, boa noite. Bom, eu comecei a ler mais durante a adolescência, né? Eu lia, quando eu era criança, eu lia mais enciclopédias, revistas. Isso eu sempre li bastante. Tanto revistas científicas, né? Na época tinha Super Interessante, né? Quando ainda falava de ciência, né? Revista No Zero, 15 demais, quadrinhos, essas coisas. E livros eu comecei a consumir mais a partir da adolescência, no ensino médio. Eu fui, assim, vamos dizer, obrigado a ter que ler aqueles livros clássicos, né? Machado de Assis, Zé de Alencar. E eu aprendi a gostar, né? De pelo menos alguns autores, o Machado de Assis, pelo menos eu gosto bastante, né? Até hoje. E na mesma época eu li várias peças do Shakespeare. Eu morava numa cidade pequena, tinha uma biblioteca municipal. Eu comecei a frequentar a biblioteca e ia pegar muitos livros para ler, até entrar na faculdade, né? E eu entrei na faculdade mesmo com 25 anos. Durante esses anos que eu não estava estudando, eu estava lendo bastante. Então, nessa época, eu lembro que eu li o 1984, eu li Isaac Asimov, eu li muitos livros também de história sobre civilizações antigas. E escrever é um desejo que eu sempre tive. Todas as vezes que eu começava a escrever alguma coisa, eu lia, não gostava, apagava, jogava fora. Eu nunca me senti preparado para escrever. Uma coisa que me ajudou a desenvolver a minha escrita, até então eu tinha vergonha de que alguém lesse o que eu escrevia, né? Foram as redações no ensino médio. Como eu disse, eu estudei numa escola particular, então ali era muito focada para o vestibular. E estes anos do ensino médio me ensinaram bastante, eu aprendi muita coisa. E eu tinha uma disciplina só de redação. Então, eu me desenvolvi muito na redação, melhorei bastante a minha forma de ler, de escrever ali. Mas, assim, os anos posteriores foram mais como leitor. Eu queria escrever, mas não ficava bom, começava a escrever, ficava ruim, jogava fora, apagava. Eu sinto que eu tive um amadurecimento de escrita mesmo depois dos 30 anos. Em 2015, eu conheci o grupo do Entre Contos, né? E, assim, eu acho que ali me ajudou muito, muito, né? A escola, né? Porque eu fui, até então, para mim, conto era aqueles contos dos irmãos Grimm que eu lia nos livros infanto-juvenis. Não era uma coisa mais, eram narrativas mais simples, estruturalmente mais simples. Para mim, conto era aquilo, né? E ali, com a participação, com comentários, né, algumas críticas ali, eu comecei a entender, olha, você quer ser um escritor, você tem que ir além disso, você tem que passar desse nível de mediocridade que você tem. Não que eu achasse que eu estava fazendo algo bom, eu realmente entendia que eu estava cru e que eu precisava aprender. E valeu, assim, né, ali com os comentários, né, de todos vocês participando, e querendo ou não, apesar do clima de companheirismo ali, né, de respeito, tem uma competição, eu confesso, eu sou competitivo, sim,
apesar de eu ficar muito dividido entre querer escrever para ficar bem colocado e querer escrever o que eu quero. Então, eu sempre fiquei nessa. Ou eu escrevo o que eu quero, ou eu escrevo para ganhar. Né? E no meio disso... mas aí eu fui me desenvolvendo bastante. Eu sinto que depois dos 30 anos é que eu fui mais, assim, amadurecendo mais a minha escrita. Então, muita coisa, o que eu escrevi antes disso, eu praticamente joguei fora, assim. Eu, assim, praticamente ignorei, assim. Eu deixo para mim, escrevi só para mim. Eram aventuras, só para mim mesmo, só para me divertir, meio que fanfics, assim, quase fanfics. Te assumiu como escritor no Entre Contos, né? Comecei a publicar ano passado. Então, eu tive um conto publicado, tem 2 em vias de publicação, e esse aí agora, né? Quer dizer, vai ser meu 4º conto a ser publicado. Estou tentando seguir um caminho e tentar publicar mais contos esse ano. E essas publicações são em antologias ou publicação própria, independente? Não, são antologias. Então, tem uma... no caso, as 3 publicações vão ser pelo mesmo selo, né? Só que um é sobre horror cósmico, né? Uma são kaijus, e a terceira de espada de feitiçaria. Bacana, bacana. Então, agora tem esse steampunk, que é uma coisa que eu queria fazer. Tá? Eu já estava querendo fazer steampunk há muito tempo. Então, quando apareceu ali, quando você anunciou a coletânea, eu falei, bom, agora eu vou escrever, agora eu vou me focar nisso, tentar escrever e enviar meu conto. Ia te perguntar como foi assim, desde que tu viu o edital, agora vou escrever um conto steampunk. Como foi deste momento que tu aceitou o desafio, né? Que é como a gente aprendeu no Entre Contos. É bom, também tenho que já confessar, né, que eu acho que já falei nas outras entrevistas, né, que eu também sou cria do Entre Contos. Eu já aprendeu dando a cara a tapa mesmo, né? A gente escreve, ouve as coisas, às vezes não é o que a gente queria, não é o que o nosso ego gostaria de ouvir, mas muitas vezes é o que a gente precisava ouvir, né? Para amadurecer e se desenvolver, né? Aprender a dominar mais essa arte que a gente tanto gosta, né? Mas como eu estava dizendo, como foi assim o processo ali, desde que tu ficou sabendo do edital, ficou sabendo do tema, steampunk, e vamos lá, e sentou na cadeira, como é que funcionou aí esse esquema até o conto ficar pronto? Bom, foi assim, faz tempo que o steampunk me chamou a atenção. Só que eu tenho uma vertente do steampunk mais voltada para a história alternativa. Né? Eu gosto bastante dessas... eu vejo muitas ilustrações bem fantasiosas, né? Mas só que a minha cabeça me leva mais a pensar na história alternativa, numa coisa mais ficção científica e história alternativa, né? mais realista. Vamos dizer. Então eu já estava com a ideia, eu já estava pensando num cenário de steampunk. Quando eu falo um cenário, poderia virar um cenário de RPG, alguma coisa assim, né? Porque, como eu gosto muito de história, eu sempre penso assim, e se fosse assim? E se fosse assim? É tipo aqueles universos expandidos da Marvel, né? Tem aquela série de universo expandido, alternativo. Então, eu fico pensando, e se o Brasil tivesse abolido a escravidão antes, ou se o Brasil tivesse se tornado uma potência industrial antes, não tivessem, né, quer dizer, se o imperador tivesse ali tido um pulso, sei lá, uma vontade realmente de tornar o Brasil industrial, junto com o Mauá, né? Eu sempre pensei nesse sentido. E assim, eu acompanho seu canal já faz praticamente desde o começo, né, Davi? E eu vi você falando ali, você falou de algumas obras do steampunk, e eu fiquei pensando, um negócio que eu tenho que escrever, cara. Porque até pensei, eu acho que o terreno do steampunk ainda é novo. Né? Tem gente que diz que já está saturado. Não está. Tá um terreno, assim, parece que tem um campo ainda esperando alguém ir lá e abrir. Tem um campo enorme de se abrir ainda do steampunk no Brasil. E eu tenho uma visão, assim, e para mim steampunk é Brasil. Tá? Então, desde que você anunciou, olha, steampunk tem que ser no Brasil. Para mim, eu não pensei em steampunk em outro lugar. Em steampunk na Inglaterra, não tenho mínima vontade. Tanto que eu tenho vontade de expandir esse steampunk de maneira a criar histórias estilo western no Brasil. O nosso canal central ali, o oeste brasileiro, é
a história de ocupação do oeste do Brasil se assemelha bastante à história da ocupação do oeste americano, né? Muito rica, né? Isso, então a gente pode criar histórias baseadas no tipo de um western, né, do Brasil. Então, eu sempre tive essa ideia. E aí, quando você anunciou, olha, agora é steampunk, tô dentro. Na verdade, eu queria muito ter participado do Outros Brasis da Ficção Científica, eu fiquei um pouco chateado. Comecei a escrever o conto, só que, como também envolvia um pouco o estudo de história ali, algumas coisas envolvendo etnias, assim, indígenas, tudo, e eu não queria inventar nomes, eu esbarrei, parei de escrever, e tinha a ver com isso. Parei com a ideia, não ia dar tempo, e larguei mão. Aí eu falei, bom, quando tiver a próxima campanha eu vou participar. E eu já meio que imaginava, falei, talvez seja alguma coisa nessa linha, quem sabe no steampunk, alguma coisa. Então, quando você falou, não foi muito. Chegou a ser uma surpresa para mim. Foi algo meio intuitivo. E aí eu falei, bom, agora eu vou escrever. Eu precisava pelo menos o cenário. Não a história em si, mas o cenário. Esse Brasil alternativo. Mas são os personagens depois que foram chegando. Eu achei assim, ó, eu gostei muito. Acho que, como ela tá no início do conto, acho que não tem problema de falar até uma parte, né? Que é ter uma região no centro do país que teria uma área livre para os escravizados, né? Poderem, onde eles não seriam capturados, né? E uma legislação específica para ali. E enquanto o resto do país ainda é como se fosse um bolsão livre, né? Eu achei muito interessante isso daí, porque geralmente é 880, né? Ou mostra esse processo ser o processo de fim do sistema escravagista adiantado, né? Ele ser por motivo da tecnologia, ou ele ser prolongado por motivos parecidos. Eu achei muito interessante, tu fez esse bolsão e ele acabou criando um cenário muito rico. Eu fiquei lendo assim, imaginando várias histórias assim. É um cenário assim que a gente consegue imaginar vários pequenos cenários assim onde poderiam acontecer histórias. Eu fiquei imaginando aquela fronteira, como devia ser aquela fronteira, ou como devia ser o Rio de Janeiro já abalado as outras regiões do Brasil, abalado por esse sistema. Minha mente voou longe assim, né? E somado a esse cenário rico, uma aventura muito, muito gostosa de ler, fluiu muito, assim. E tem o elemento que eu pedi também, que era o elemento punk, né, o elemento rebelde também na história. Enfim, né, esses são os motivos, né, basicamente, que eu selecionei esse conto, né, porque ele atendeu, assim, de uma maneira muito fluida, assim, tudo que eu queria, né. E essa ideia, assim, de imaginar esse tipo de bolsão, assim, você imaginou, assim, baseado em algum outro lugar ou só pipocou na tua cabeça, assim, e como é que foi essa parte? Então, como eu disse para você, eu tento primeiro entender, conhecer a história para depois ver onde que eu vou mudar, né? E eu venho fazendo estudos para entender também como é que era, por exemplo, o imperador Pedro II. Até comprei uma biografia dele, vou devorar essa biografia. Pelo que eu entendo, né, o Dom Pedro II ele era contrário à escravidão. Ele tinha uma visão progressista em relação ali de uma sociedade livre, industrial. E só que ele também estava preso porque é uma monarquia que ela é parlamentarista também. Então, quer dizer, os grandes líderes, né, até uma coisa que eu falo para meus alunos, quem é que mandava no Brasil naquela época? Era o imperador? Não era, né? Era um parlamento que mandava. Ele é uma condição. Olha, eu vou sair daqui para ir para lá, então vai ter que ser do meu jeito. Eu não vou aceitar. É uma forma, pelo menos assim, eu não posso resolver esse problema no país todo, pelo menos aqui vai ter que ser do meu jeito. Já que eu vou vir para cá, então essa cidade é uma cidade nova, ela tem que já ser diferenciada, né? Pelo menos aqui. Só que tem um problema, ela vira um lugar que todo mundo vai querer ir para lá. E aí eu imagino o seguinte, tanto que você viu a data, né? Quer dizer, eu procurei deixar bem claro a situação, que as pessoas leiam e entendam, opa, ainda tem isso? Olha a data. Entendeu? Você vê que já muda bastante as coisas.
né? Já mudou bastante, já muda em relação à história original. Né? Então, eu quero despertar também essa curiosidade de fazer com que a pessoa pense, nossa, o que vai acontecer daqui para frente? Até eu mesmo, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, porque como escritor, eu não fico pensando assim, o que eu vou inventar. É como se eu estivesse contando alguma coisa que existe em algum universo. Em algum universo isso deve estar acontecendo. Então eu simplesmente estou captando essa história e contando. Então, quer dizer, eu não estou inventando nada, estou tentando catar. Tanto que quando você falou, olha, a história tem que ser assim, 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 tem o elemento punk. Eu não fiquei pensando, tem que ser assim, assim, assim. Simplesmente fluiu. É uma coisa que eu queria fazer, eu fiz do jeito que eu queria fazer. E eu pensei, bom, do jeito que eu quero fazer, eu acho que é do jeito que ele quer. Então eu imaginei assim, bom, eu acho que é isso que você queria, e eu coloquei desse jeito. Mas não fiz simplesmente para agradar. Mas é porque é uma coisa que, que, que surge na minha cabeça, tá? Toda essa situação, esses diálogos, estes mostra essa relação, esse tipo de relação social. É uma coisa que eu imagino, que é uma coisa que vem na minha cabeça. É bem natural, tá? Deixou fluir. Muito bacana, bem interessante, assim, foi um processo, assim, instintivo. Outra pergunta que eu tenho para ti, teu processo criativo, a forma, assim, que tu gosta de trabalhar, se tu te dá melhor com um tema determinado e um desafio, né, no estilo do Entre Contos, ou de aparecer algum edital com aquele, seja o edital do Entre Contos, que também é um edital, né, ou com o edital para antologias, que vem com uma data, né, para te forçar a terminar, né, aquele prazinho para te dar aquele puxão de orelha, ou se tu funciona melhor assim com aquela ideia que tu já está trabalhando na tua cabeça e volta e meia tu trabalha ali ou não, assim. E também queria saber se porque tu mencionou que com participação em antologias, né? Se tem algum projeto para para outros contos, né, feitos fora desse sistema com desafios, né? Como é que tu trabalha fora desse sistema de desafios, assim? Olha, eu vou ser bem sincero, eu queria ser mais livre, assim, de chegar simplesmente e escrever, mas eu tenho muitas ideias. Tem muitas ideias, eu começo a escrever, paro, e eu vou guardando. Né? Tá tudo arquivado, assim. Aí eu escrevo outra coisa, paro, eu escrevo outra coisa e paro. Por inúmeras vezes eu comecei a escrever para algum desafio do Entre Contos e não concluí. Não mandei, eu deixei de participar de vários e os textos estão lá, né? E eu percebi que alguns, hoje, eu estou conseguindo reaproveitar aqui e ali. Tanto que teve um conto que eu escrevi às pressas e fiz um final horrível, porco, né? E eu peguei ele e falei, eu vou reescrever esse conto. E eu estou tentando emendar ele para uma outra antologia. Para este desafio, para essa antologia, né, Outros Brasis da Ficção Vapor, eu comecei a escrever esse conto, esse que eu mandei. Depois eu vi que não estava dando certo, comecei a escrever outro. E na verdade, quando eu terminar ele, depois é como se fosse um capítulo anterior. Ah, no mesmo universo, assim. Sim. Muito legal. Então, como um dos personagens contando como que ele chegou em tal lugar, né? Então, eu comecei a contar antes a história dele. Então, aí depois eu vi que estava ficando grande demais e não ia caber. Aí eu voltei para isso, terminei. Então, assim, eu começo a escrever um, paro, começo a escrever outro, vejo que não dá certo, às vezes eu volto, aí eu corto uma parte aqui, e vou juntando e vai ficando um bonequinho, um monstrinho Frankenstein. Mas eu acho que eu preciso ter algum direcionamento. Tem que dizer, olha, eu quero que seja assim, assim, assim. Aí eu foco nele para escrever. Senão eu não consigo, porque eu começo a escrever uma coisa e paro. Começo a escrever outra coisa e paro. E prazo para mim é muito difícil, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não ia dar conta no prazo inicial. Se não tivesse sido estendido, eu não teria. Eu imaginei, até porque eu não teria nunca como te criticar por ter problema com prazo ou por ter problema, porque eu também tenho o mesmo problema, né? Eu também, como cria do Entre Contos, então eu meio que me acostumei com os desafios, tenho coisas escritas por fora, né?
e que eu vou tentando dar conta, né, tocar o projeto para frente, mas o que acaba grosso do que eu já escrevi é basicamente fruto de desafio, né? Inclusive o que eu coloquei nessa antologia também, né? Deu e a editora ter estabelecido os parâmetros também foi um desafio para mim, né? Terminar o conto, inclusive antes de começar a propor para vocês, né? Para os autores, né? E é isso, né, cara? Essas são as nossas desventuras, né? Para poder fazer as ideias, né? Saírem do papel. Uma última perguntinha antes da gente encerrar esse nosso papo. Eu queria que tu falasse aí dos projetos que tu tem para o futuro. O microfone é seu, Renato. Não, bom, publicado mesmo é só um conto, por enquanto, tá? É uma coletânea, né, chamada Horror Além da Compreensão. Eu tenho várias ideias, vários contos que eu estou escrevendo. Na verdade, eu estou acertando um, tá? E, aliás, eu participei com ele do Entre Contos no ano passado, não ficou do jeito que eu queria. Na verdade, não foi o conto que participou do Entre Contos. Foi uma segunda versão que eu fiz para que coubesse no formato, ficou horrível. Mas a versão original eu estou, na verdade, acrescentando algumas partes e vou publicar um livretinho na Amazon, um conto pequeno, pelo menos para me estrear aí como um escritor na Amazon, né? Com um pequeno livrinho aí, só mais para fins de divulgação. Tenho planos para escrever outros contos, tudo ligado mesmo, assim, é ficção científica, é fantasia, eu gosto bastante, assim, histórias de aventura, bem nessa linha, assim. Eu escrevo muita coisa diferente, eu gosto de muita coisa diferente, sempre envolvendo basicamente aventuras, essas histórias que envolvem sempre viagens e tem uma luta aqui, batalhas, terror, mais ou menos terror, um terror mais voltado para o sobrenatural, a questão de lendas, né, que envolve mais mistério, criaturas, assim, né? Também não sou muito adepto do gore, também desse tipo de literatura. Gosto de ler, tem muitas coisas que eu gosto de ler, mas eu ainda não aprendi a escrever. Na verdade, eu tenho um projeto de um romance, faz 20 anos que eu tenho essa ideia na cabeça. Eu venho pesquisando, já cheguei a escrever para aquele NaNoWriMo, né? Não, 30 mil não, escrevi 20 mil palavras em 20 dias. Né? Foi meu recorde de escrita. Mas como exercício valeu bastante, mas é algo que eu pretendo reescrever e transformar mesmo no romance. Essa é a minha ideia de romance. Só que isso é uma ideia a longo prazo. A curto prazo mesmo eu quero publicar contos meus, assim. Quero fazer alguns livros com contos. Só que como eu escrevo um conto de cada coisa diferente, não dá para juntar por enquanto no livro. Por enquanto são contos soltos. Mas quando eu conseguir juntar tematicamente meus contos, eu vou publicar em livros. Pretende fazer um com um tema específico, assim? Sim, alguns. Principalmente, por exemplo, uma das coisas que eu adoro é o Cyberpunk, né? E aquele desafio que envolvia Cyberpunk, Steampunk, né? Sim, lá, eu lembro desse. Me reavivou essa vontade, esse desejo de escrever, né? Eu tenho um gosto, assim, por essa coisa do futuro, da tecnologia, só que eu também gosto muito assim, de robôs, viagens espaciais, né? Tem um termo que é maravilhoso, que engloba tudo e todos esses estilos que tu falou, que é o fantasismo, né? Abarca tudo, né? Porque nos Estados Unidos é que tem um mercado, assim, para um autor, assim, que escreve apenas num estilo e ele é sempre aguardado, como o Stephen King, é sempre esperado livros de terror dele. Ou Asimov, que sempre é esperado uma história, nem ficção científica, uma história de robôs dele. Não, ele tem que lançar mais um livro de robôs, assim, né? Mas nós, no Brasil, a gente tem que sempre escrever um pouco de tudo, né? Então tu tá em casa, sabe? Então, é esse caminho mesmo, é escrever o que dá vontade de escrever, e ir desenvolvendo e também se jogando também, né? Nunca é tarde para se jogar, né, meu? Isso é uma coisa que eu aprendi no Entre Contos, né? E também as amizades que ficam lá, né? Que mesmo faz tempo que eu não participo do
um desafio também, né? Porque a gente fica... Esses projetos, né? Por um bom motivo, né? Os projetos como o canal e o Outros Brasis, né? Acabam consumindo um tempo que seria... É o meu próprio desafio, né? Porque eu tenho... Só que ao invés de ler 30 contos, ele tem que ler mais de 50, né? É o próprio desafio, né? Particular para poder tocar esses projetos e acaba me afastando um pouco do Entre Contos, mas é aquela coisa, né? Sempre dá aquela aparecidinha lá, joga um meme lá, vê como é que tá o pessoal, vai trocando mensagem às vezes com um, com o outro, né? Tá sempre na área ali, né? Isso que é o legal do Entre Contos, né? O pessoal entra, sai, mas no fim do conto estão sempre na área ali. E se tu voltar ali, com certeza a gente vai lembrar, não, é o Renato ali, né? Renato, aí, chega aí. Vai ser como se tu não tivesse saído ali, né? Isso é uma coisa bacana do grupo, né? E uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que eu fiquei muito surpreso, né? Que eu fui selecionado e eu vou te falar, olha, eu nunca tive uma colocação tão boa no Entre Contos. Então, para mim, eu considero uma grande vitória, porque, veja, 50 pontos, o meu ficou em 18. Para mim, assim, é uma satisfação muito grande, né? Na hora ali que você leu o nome do... Você leu o meu nome e o conto errado. Eu pensei que você tinha... Pensei que, na verdade, você tinha falado meu nome errado, que era a pessoa. E aí depois você falou que não, na verdade é o seu. Só que aí eu fiquei com um sentimento assim, puxa vida, coitada da outra pessoa, o cara vai ficar frustrado, né? Mas eu acho que ele não deve ter visto o vídeo, né? Mas eu fiquei me colocando no lugar da pessoa. Falei, puxa, mas tudo bem. Foi... Digamos que não foi o meu melhor momento, né? Porque eu tive que excluir contos muito bons, né? Porque simplesmente não teria espaço hábil, né, espaço físico na antologia, né, por motivos estritamente materiais, né, não poder fazer um livro que se fosse mesmo, aí eu acho que teria colocado mais alguns contos, então a gente teve que cortar na carne, né, e tirar às vezes contos muito bons e deixar fazer aquele grupo ultra reduzido, né, de contos. Inclusive porque a gente aumentou, né, o limite de caracteres, né? O teu conto ele trouxe uma das coisas que eu queria, uma das várias facetas do steampunk, que é a história alternativa, né? Então, o teu conto focando nisso aí acabou ajudando a entrar, né? Cada conto ele vai pegar um pouco mais o aspecto, um é um pouco mais lírico, outro ele tem um pouco mais de terror, outro ele puxa um pouco mais do humor, o teu tem uma aventura com um pano de fundo histórico bem elaboradinho, e aí ele foi criar essa diversidade, né, dentro do steampunk, porque o steampunk ele acabou se tornando, né, ele começou como uma história alternativa, reimaginando o século XVIII, e ele foi se expandindo e abraçando outros gêneros, inclusive gêneros que surgiram, né, na era vitoriana, né? Esse período que ele quis imaginar os ICs dele, né? E acabou incluindo, inclusive, a fantasia, né? Aí já mistura o terror, já mistura elementos de gótico, e reimaginando a história. E ainda coloquei esse desafio a mais de que tem que ser no Brasil, né? Porque a ideia, né, é falar sobre o Brasil, né, não importando qual gênero, né, a gente vai abordar, a ideia é sempre trazer não só os autores do Brasil, mas os cenários do Brasil, né, contar as nossas histórias, né. Teu conto, ele fez isso de forma brilhante, como os leitores da antologia, os apoiadores vão poder prestigiar quando esse projeto finalmente sair do papel e ir pro papel, né, meu amigo? Mas é isso aí, né? A gente vai colocar esse projeto no papel. Para isso, a gente precisa do seu apoio. A gente precisa... Você dê aquela acessadinha lá no www.catarse.me/OBFAV, né? Que é a sigla para Outros Brasis da Ficção a Vapor. Então entrem lá ou digitem lá no campanha Outros Brasis, digita lá no Google.
qualquer jeito você vai encontrar lá a campanha, vai encontrar os vários tipos de apoios que temos lá, para a gente alavancar essa campanha, chegar de uma vez no 100%, poder respirar aliviado e poder lançar esse livro aí, essa aventura que a gente tanto quer realizar. Este, pessoal, foi o Renato Pugliafico. Está devidamente, essa entrevista é como se fosse o check-in, né? O check-in para poder embarcar, quando tivesse o Scientology, como se fosse um dirigível que foi partir para uma aventura muito louca. E essa entrevista é tipo o check-in final para a gente poder embarcar a tripulação. Essa é a 4ª entrevista, já é o 4º membro. E aguardem que em breve vamos fazer outras entrevistas, vão conhecer os outros autores. Então é isso aí, pessoal. Nos despedimos aqui por hora, mas em breve voltaremos. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Renato. Até a próxima.